Boa tarde. Seu nome completo, por favor. Rosane Maria Paz da Silva. Dona Rosane, a senhora é filha próxima, parente ou inimiga do seu Holger Kalman? Não, nós éramos vizinhos. É, Vizinhos à distância, mas era vizinho. mas Eu morava na região e há 5 anos eu moro em Cachoeirinha. ao invés de se visitar? Sim, a gente convivia também. Aham. E a senhora se recorda desse fato, dia 31 de dezembro de 2019, em que o seu Holger teria ameaçado, agredido a dona Sandra? Não. Não? A senhora encontrou com eles nesse dia, sabe algo sobre esse dia? Eu acho até que a Sandra teve, mas é que eu não sei de que ano também, talvez estaria falando. Teve um ano que, né, numa véspera dessa, ela esteve sozinha na minha casa, assim. Véspera de Ano Novo? Eu acho que foi. Fazendo? Conversando, uma visita normal, assim. Uma visita normal, conversando. Aham. Ele tinha saído e ela saiu também. Tá, mas é porque nesse aqui ele tinha sido preso. A senhora se recorda do dia que ele foi preso? Não, então não foi quando aconteceu isso, então. Isso que eu te perguntei é importante, o ano. Eu já não morava mais lá. Tá. Não, quando aconteceu, em 2019, a senhora não morava mais lá? Não, eu já tinha me mudado. A senhora se mudou Eu de lá mudei quando? em maio do ano. Maio de 2019. Isso. Tá bom. Para a defesa, doutora. Boa tarde, Rosane. Há quanto tempo a senhora conhecia o Holger e a Sandra? Puxa, uns 10 anos. 10 anos para mais. Porque eu morei 18 anos lá. 18 anos lá. E logo que eu fui para lá, eu conheci eles. Mais entre 10 e 15 anos. Tá, então a gente tinha uma relação próxima de amizade Tínhamos dos dois. Tínhamos. E nesse tempo todo, a Sandra alguma vez me procurou para falar alguma coisa a respeito do Holger ou do relacionamento deles? Assim, a única coisa que a Sandra tinha das queixas é que eles trabalhavam muito. Eles todos trabalhavam muito no sítio, só isso. E que às vezes ele ficava bravo por causa do trabalho. Só isso. A senhora sabe dela ter procurado algum dos seus amigos em comum, algum dos outros vizinhos para fazer alguma queixa, para pedir ajuda, alguma coisa nesse sentido? Não, o que eu acho assim é que às vezes a Sandra estava meio magoada, às vezes. Acho que ela estava meio magoada, mas não nada sério, nada assim importante. A senhora teve conhecimento ou suspeitou de algum relacionamento, algum comportamento abusivo, agressivo por parte do Holger em relação a Sandra? Nunca presenciei nada. Nem teve conhecimento. Não. Ela, com uma oportunidade, me comentou uma situação, só que eu não conseguia acreditar nela, porque a casa deles era uma casa muito segura, onde tinha muitas câmeras, muito tudo. Eu digo assim, eles jamais, e eu como conhecia eles, entende? Jamais eu conseguiria ver uma situação dessas, entendeu? Eu acho que uma pessoa de mãe não se arriscaria de tal forma. A senhora tem conhecimento de algum áudio relativo a Sandra? Ela passou a encaminhar algum áudio? Não. Ela só ficou me mandou áudio quando ela soube que eu aceitei ser testemunha do Holger, porque ele foi a primeira pessoa que me procurou na situação, né? E eu achei que ele ficou numa situação mais fragilizada do que ela, bem mais, né? E ela ficou chateada e ela mandou um áudio para mim falando da decepção dela, entendeu? Eu acho que é uma coisa normal, mas nada demais. Como é que era a comunicação com o seu Holger? Minha com ele, nossa, a Sandra que geralmente interpretava tudo para nós. E algumas coisas, pelo tempo de convivência, a gente aprendia com ele mesmo, né? E com a própria Sandra, então, muito do vocabulário deles, a gente aprendia com eles mesmo. Tá. Mas ele não consegue se comunicar em português. Não. Desde que eu conheço ele, sempre teve muita dificuldade. E aqui sempre ele procurou achar um auxílio, alguém que é uma escola, alguma coisa que ajudasse, ele nunca tinha conseguido. Tá. Nunca conseguiu. Então sempre foi tudo através da Sandra. E como é que não sei se a senhora tinha uma comunicação diretamente com a Sandra? Sim. Tinha? Sim. Como é que você se comunicava? Era pessoalmente? Era por telefone? Era por mensagem?
pessoalmente, até porque lá dificilmente o telefone funcionava, né? Uhum. Então era pessoalmente, ela ia na minha casa, eu ia na casa dela, eu tinha meus filhos também admiravam muito eles aprenderam muito lá com eles. Todo mundo apreciava a tecnologia, a inteligência deles, o desenvolvimento que eles mantinham na área da residência deles, né? E a senhora já encontrou a Sandra sem o Holger? Depois da separação? Não, nesse período todo. Sim. Você sozinha com ela? Sim. Tá certo. Nada mais. Obrigada. Isso é público? Sim, boa tarde. Boa tarde. A senhora referiu que conhece o senhor Holger há aproximadamente 15 anos. Nesse período todo que a senhora conhece ele, como é que era? Eles tinham uma vida social, normal? Como é que era a vida deles, assim, com a comunidade? Com a comunidade, assim, ó, eles tinham até uma relação limitada, mas pelo fato dele não conseguir se comunicar com as outras pessoas. Mas eles frequentavam eventos? Sim. Inclusive, Como nós que- tínhamos uma associação que a gente frequentava todo mundo junto. E que tipo de eventos eles frequentavam? Festinhas de escola, salão da igreja, Frequentavam casa dos vizinhos? casa de vizinhos. Então eles tinham uma vida normal. Tinham. Não tinham, por mais que tivesse a questão da língua, eles conviviam com as pessoas de forma... Sim. E a senhora referiu que o senhor Rubens era uma pessoa inteligente. É uma pessoa que admira a inteligência dele, o conhecimento dele, a Sandra também. Os dois. Uhum. E a senhora chegou em algum momento a perguntar ou comentar com alguém, sendo ele uma pessoa tão inteligente, em 15 anos ele não conseguia entender português? Tendo uma convivência na comunidade? A senhora está fazendo Tá, desculpa, eu as considerações. não vou fazer a pergunta. Passar para a próxima. A senhora referiu que em uma oportunidade a Sandra lhe relatou algo, né, em relação ao réu, mas que a senhora duvidou pelo fato de conhecer ele, de conviver com eles. O que foi isso que ela relatou para a senhora que a senhora não acreditou? O fato dela ter ficado presa num quarto. Chegou a falar para a senhora. Sim. E eu até questionei ela, como? Se tu tem câmera, tem tudo, porque ele faria isso, se expor, porque o fato dele ser estrangeiro, estar no Brasil, tudo deixa a situação dele mais vulnerável, né? Sim. Entende? E ele, por ser um homem inteligente, eu não entendo como isso poderia ocorrer, entendeu? E eu também nunca vi ela com nenhuma marca de violência, nada, entendeu? E a senhora falou também que outra vez ela mandou um áudio para a senhora. Sim, ela se chateou comigo, porque nós éramos muito amigas, né? E chateou comigo. Só que, como eu disse para ela, não é que eu estou contra ela, eu só acho que se eles estão separados, que se separem bem, Mas assim como se eles ela se construíram uma chateou com vida. a senhora por quê? O que dizia o conteúdo desse áudio? Por que ela se chateou com a senhora? A senhora lembra? Porque eu aceitei ser testemunha. Eu aceitei ser testemunha. A senhora era bem amiga dela, ainda é? Não, depois do episódio ela não conversou mais comigo, até porque eu também fui embora, né? E aí a gente não se falou mais. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas informações. Tem introdução? Boa tarde, boa noite. A senhora referiu agora, né, que vocês não conversaram mais, né, depois daquele áudio, até porque a senhora foi embora, mas a senhora foi embora em que mês mesmo, de 2019? Em maio. E o fato foi em dezembro, né? Foi em dezembro, mas nós falávamos por telefone ainda. E a senhora frequentava, né, a senhora frequentava a casa deles. Qual era a distância média em quilômetros da sua casa, da casa deles? Era em média de 5 quilômetros. Uma média de 5 quilômetros. E a senhora ia, uma média, quantas vezes por semana visitá-los? Uma vez. Uma vez por semana. Satisfeito.
E a senhora encontrava a dona Sandra sozinha ou sempre na companhia do seu... Não, sozinha. Aham. E o seu Roger, ele tem dificuldade de falar, né, em português, mas ele entende o português? Não, porque eu converso com ele, eu tenho que repetir e falar pausadamente para ele conseguir esclarecer. E tem coisas que ainda ele não consegue entender, ele tem que ir no Google. Alguma coisa ele entende e outra não, assim, é o mais básico ele entende. Tá. Doutora, a senhora falou agora, questionada pela assistente de aquisição, se a senhora tinha contato, manteve contato com a Sandra depois de... A senhora saiu de lá, né? Depois de março, a senhora disse que sim por telefone. Como é que era esse contato de vocês por telefone? A gente só conversava sobre as coisas da rotina que a gente sempre falou. Tá, mas eu digo assim, a senhora ligava ou a senhora falava por mensagem? Por mensagem, era WhatsApp. Por WhatsApp com ela. Tá. Era um telefone comum que ela tinha com o Roger, a senhora sabe? Não, ela tinha um dela. Primeiro eles tinham um só, depois ela tinha um dela. Tá. Isso eu tô situando ali depois de março de 2019, é isso? Que a senhora saiu de lá, é isso? Isso, eu saí em março, no Dia das Mães de 2019. Tá. Deu um dezembro de 2019. Exato, mas é que não dá para, com licença, não consegui, pela resposta dela, saber se antes ela tinha contato com a Sandra no telefone que era partilhado ou se depois do final que ela teve contato com o telefone que era só da Sandra. E acho que não sei se ela fez por isso. A senhora sabe se em algum momento... Eu acho que se era. eles tinham telefones separados ou era o mesmo telefone? Teve um momento que eles tinham telefones separados. Mas teve um momento que eles usavam o celular junto? Olha para mim. Tinha, Eles usavam o mesmo celular? sim. É. Sim. E a senhora sabe quando foi que ela conseguiu, que ela ficou com esse celular separado dele? Ah, não lembro, tinha muito tempo. Mas e quando eles tinham o telefone juntos, a senhora falava com ela pelo telefone ou falava em pessoa? Falava. Geralmente, porque como a gente morava meio longe, tá em casa, vou dar um pulo aí, vamos ver alguma coisa. Mas aí era ligação ou era mensagem? Não, era mensagem. Mensagem. Em alguma vez a senhora desconfiou que pudesse não ser ela falando, que era o Roger falando por ela, fingindo ser ela? Não, porque o Roger não. Ele atendia, quando ele atendia, ele passava para ela. E em mensagem? É. Mensagem. Das mensagens eu já não sei. Acredito que não. Dava para perceber que estava falando com ela, a senhora que conhecia ela. Sim. Não estranhou nada dessa. Nada mais. A senhora sabe se o seu Roger, se ela não pode mostrar nada, se Luciana- ela não pode falar com ela. Se ela não pode falar com ela. Mas mostrou uma coisa e, né? Não... Só pra ficar claro. Mas o que foi? É uma foto que eles foram passear lá em casa de trator. Esqueci que eu ia perguntar. E o seu Roger falava só com mensagem no celular? Não. Não. As doutoras querem complementar as perguntas, já que a doutora voltou? Não? Então tá. Então a senhora está liberada. Muito obrigada, dona Rosânia.